Pessoal, meu nome é Guido. A ideia desse videozinho que a gente está fazendo, a ideia na verdade serão fazer vários videozinhos pegando aspectos pontuais da produção gráfica. Então qual que vai ser o escopo aí desses videozinhos nossos? Pegar temas específicos dentro da produção editorial, da produção gráfica, tá? Mais voltado para esse universo da impressão, né? Do que vai ser colocado em algum papel, em algum substrato, né? Essa que vai ser a linha. Então, pegando questões pontuais de dicas de produção dentro desse universo. Esse que vai ser o objetivo desses vídeos. E aí, como é que a gente vai fazer esses vídeos? Vão ser vídeos, a ideia inicial são vídeos pequenos, falando de pontos específicos, e depois eu vou pegando feedback também, vocês vão me dando um retorno do que tipo de assunto que a gente pode ir abordando, porque são vários assuntos, né, dentro desse tema. Então, como que a gente pode trabalhar da melhor forma? A gente vai pegando uns assuntos pontualmente. Eventualmente, eu vou jogar para a tela mostrando eu usando algum software ou alguma apresentaçãozinha que facilite explicar, né, graficamente, visualmente o que a gente está explanando. E aí vai ser mais ou menos nesse caminho, tá? Então, um projeto, vamos chamar de projetinho de pílulas gráficas. Inicialmente, o primeiro assunto que eu pensei em trazer, e também é importante dizer que eu não pensei numa cronologia, não tem uma hierarquia de temas. São assuntos específicos que eles podem ser acessados em quaisquer sequências que eles vão ter sua relevância, tá? A ideia inicial, é claro que de uma forma geral você vai pegando assuntos que são iniciais, né? Igual de hoje que eu vou tratar de formato, é uma questão inicial. É interessante ser visto antes, mas nada impede, tem profissionais já tarimbados e que tem informações nesse tópico que vão ser relevantes para eles também. Ok? Mais ou menos nessa linha. Então, o primeiro assunto que a gente vai abordar é de formatos. Então, na indústria gráfica, a gente trabalha com formatos mais específicos, né? A gente está acostumado a trabalhar com formatos. A gente chama formato A, que é o formato DIN, que é um formato alemão. Esse é o formato que a gente está acostumado no geral. O público lê e conhece o famoso A4 e A3. Vem desse formato DIN. Eu explicar como funciona essa questão dos formatos, para a gente dar uma pincelada nisso, acho que é interessante a gente trazer visualmente também, para a gente ver nas divisões dos papéis e tal. Vamos dar uma olhadinha nisso, vamos compartilhar com vocês a tela. Produçãozinha na questão dos formatos, os principais formatos conhecidos e os mais usados na indústria gráfica também. Ok? Então vamos lá. A gente tem aqui, né, nessa nossa introdução, vamos falar de formatos de papel. Então, como eu estava falando, esse formato, o chamado DIN, que é um formato alemão, é o formato A. Ele começa com esse formato A0. Né? Esse formato A0 ele tem aí, está em milímetros essas medidas, né? 1189 por 841. Esse formato A0 ele é mais conhecido no universo da engenharia. As plantas de CAD e tal, geralmente o pessoal faz em A0, A1 é mais comum para eles, esses formatos, ok? E aí como que funciona a subdivisão desse formato DIN? Sempre o lado maior vai ser dividido à metade. Isso funciona para o DIN e para todas as outras formas de subdivisões de papéis, tá? A gente parte de um papel maior, que a gente chama de folha inteira. A folha inteira varia dependendo de qual que é o formato principal, que é o formato folha inteira. E todos os subsequentes dentro dessa folha, desse tipo de papel, vão estar desse tipo de formato, né? Vão ser baseados em que? Sempre o próximo formato é o maior lado, dividido por 2. Então, o que é o formato A1? Eu divido o maior lado por 2. Então ficou 841 por 594. Esse é o formato A1. Depois dele eu tenho o A2, 594 por 420, eu dividi o maior por 2. Do A2 vem o A3, que aí já é bem mais conhecido, né? Que aí ele vem de onde? Exatamente, ele é o que? 420 por 297. Aqui vale a pena falar uma questão que é interessante. Geralmente quando a gente vai falar de formato, tecnicamente correto na indústria gráfica, a gente usa sempre, a primeira medida que a gente fala é a medida horizontal e a segunda a medida vertical. Então, por exemplo, quando eu tenho se eu tiver um papel A4, por exemplo,
quando eu vou falar A4, a gente tem aquela mentalidade de paisagem e espelho, né? Paisagem quando ele está em espelho quando ele está em pé e paisagem quando ele está deitado. A gente pode falar e usar isso de referência também, essa linguagem de paisagem e espelho, mas é mais comum a gente usar primeiro a medida horizontal. Então, se eu tenho um A4, formato A4 ele é 21 por 29,7. Se ele estiver deitado, então na verdade ele é 29,7 por 21. Ou um A4 paisagem. E se ele for espelho, que é em pé, vai ser o quê? 210 por 297, tá? A altura sempre sempre a medida horizontal primeiro. Mas vamos lá, dando sequência aqui. Então do A3, que é o 42 por 29,7, que é muito usado para cartazes e tal, e banners, né? Muito usado em gráfica rápida também. E aí a gente vem o famoso A4, que é o 21 por 29,7, quando falando em centímetros, ou 210 por 297, se a gente estiver usando unidade de milímetros. Esse é o famoso A4, que é o que? Eu tenho dois A4s formando um A3. Se eu continuar a subdivisão, já um pouco menos comum, que é o A5, eu tenho 14,8 por 21, e o A6, 14,8 por 10,5. Ou 148 por 105. Aqui é só para a gente entender como funcionam essas subdivisões, tá? Então os formatos eles são sempre partindo da maior medida, divide por 2, eu tenho um formato subsequente. Então vamos lá. Separamos aí o DIN. Agora vamos para a indústria gráfica, tá? Nas indústrias gráficas, falando de impressão profissional, impressão offset, né, de gráfica mesmo, industrial. Aí o que a gente tem? A gente tem basicamente dois formatos principais, tá? Que é o formato 112 por 76 e o formato 66 por 96. O formato 112 por 76, que é esse aqui que está aqui na nossa tela da apresentação, ele é chamado formato 1. Então, o 66 por 96 também é o formato 1. Então, a gente tem que falar de qual que é. Ok? Então, assim, é o formato 1 do 66 por 96. E aí, todos os outros subsequentes vão ser do 66 por 96. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com o meu formato 1, é o 112 por 76. Então, o que é o meu formato 2? Formato 2 eu tenho duas folhas na folha inteira. Inclusive, esse formato ele é usado para dar o tamanho das máquinas offsets também. Então, geralmente, as gráficas falam, olha, eu tenho uma máquina meia folha, ou tenho uma máquina folha inteira, ou tenho uma máquina um quarto de folha. São os tamanhos mais tradicionais de offset. Hoje é mais comum ter formato 2 e formato 1, que é máquina meia folha e folha inteira. Tá? De qual papel? Geralmente, quando se dá o formato da máquina, a gente trabalha com esse 76 por 112 aqui. Então, quando eu falo que uma máquina é meia folha, geralmente a impressão máxima dela, o papel máximo dela, em tese, com algumas pequenas limitações, é 56 por 76. A gente usa esse formato 112 por 76 para dar a definição dos tamanhos das máquinas, tá? De tamanho de impressão das máquinas offset. Dando sequência, o formato 4, que é o que? O formato 2 dividido por 2. Na sequência, formato 8. Formato 16, formato 32. É interessante a gente abordar aqui essa distribuição, essa consideração de formatos de F1, F2, F3, ela é mais inteligível, porque é o seguinte, quando eu falo F2, eu tenho duas folhas na folha inteira. F4, eu tenho 4 folhas na folha inteira. F8 eu tenho 8 pedaços desse papel na folha inteira, então numa folha inteira cabem 8 pedaços. Eu não posso usar esse mesmo raciocínio para o formato A, ok? Um A4, e inclusive esse é um dos motivos que acontecem, tem muitas confusões entre designers. O cara conversando com um gráfico fala, olha, minha máquina é formato 4, o cara associa que formato 4 é o A4, e não é. Formato 4 eu tenho 4 folhas numa uma folha inteira, ou seja, um formato 4, eu estou falando de 56 por 38 centímetros. E um A4 não cabe só A4 na folha A0, ok? Então, na verdade, o A4 ele é um formato bem menor do que o formato 4. Então, às vezes, isso gera confusão. Por isso que é importante saber disso. O A é uma coisa e esses F1, F2, dentro da indústria gráfica, tem diferença. Então, vamos dando sequência aqui. Esse aqui é o formato AA, no 76 por 112.
E um formato mais trabalhado, que é o formato BB. Esse é o mais comum mesmo na indústria gráfica, de corte de papel, é o mais comum, que é o famoso 66 por 96. Então 66 por 96 é a folha inteira, é o meu formato 1, tá? 66 por 96. Aí segue a mesma sequência. O lado maior da folha dividido por 2, eu tenho 48 por 66, é o meu formato 2. Formato 4, muito usado também. É o que? Eu tenho um formatinho 4, geralmente é muito usado no linguajar gráfico. Um formato 4 é isso, é um 48 por 33. Tá? O que é isso? Esse formato 4 aqui, gente, eu estou mostrando assim arredondado porque isso aqui é o formato bruto, né? Na verdade, na gráfica mesmo, se você for trabalhar com formato, o papel que vai entrar na boca da máquina offset, um formato 4, não vai ser 48 por 33, porque esse formato aqui, quando eu pego a folha inteira, eu tenho que refilar essa folha, ela vem de fábrica, então antes de entrar na boca de máquina, eu tenho que acertar, ela é acertada na guilhotina profissional. Então ele é colocada, as folhas são colocadas na guilhotina e são cortadas. Então antes de eu fazer esse aqui, a gente chama que é o refile inicial. Aqui é a limpeza do papel, que ele pode ter alguma variação de fábrica, então lá nas guilhotinas a gente acerta esse papel. Então essas medidas sempre ficam um pouquinho menores. Tá? Então, na verdade, um formato 4 na gráfica mesmo, ele vai ter 47,6 por 32,8. Ele não vai chegar nos 48 por 33. Tá? Mas para efeito de entender de formato, podemos considerar esse valor aqui sim, essa é só uma curiosidade para a hora de imprimir. Mas para conhecer de formato, basta entender usando esse formato bruto sim. Tá? Então, e o formato 8, que é um 24 por 33. Tá? E aqui segue a mesma sequência, formato 16 e depois tem o formato 32. Tá? Em gráfica, então, esse aqui é o padrão mais usado, 66 por 96. Quando a gente vai falando de formato 4, formato 3, formato 2, formato 1, é dentro disso aqui que a gente está falando. Tá? Aqui eu só coloquei os principais, eu tenho várias outras subdivisões dentro desse tipo de papel. Mas aqui já dá para a gente dar um apanhado legal do todo. E aí, aqui é legal a gente fazer um comparativo entre os formatos. Então vamos lá. O A4, 21 por 29,7. Eu até vou tocar em papéis que a gente não usou antes, eu não falei deles antes. Papel carta ou leather, que era muito comum de usar, ele era muito usado naqueles formulários contínuos também, de impressoras matriciais, enfim. Ele é um pouquinho menor, ele é 6 milímetros maior na horizontal, mas na altura ele é menor um pouquinho que o A4. Tá? Mas é importante não confundir. O mais tradicional para uso até de design, eles usam de fato sim o A4. Aí o ofício ou legal, aí o papel ofício é bem maior, ele não é um formato que é comum, ele não advém desses formatos padrões da indústria gráfica, por isso que não é um formato comum de usar. Tá? Mesmo quando a gente vai falar, eu imprimo uma folha ofício, geralmente a folha ofício, o tamanho dela é o A4. Não quer dizer que o formato é o formato ofício, ok? E aí a gente tem o formato 8, que aqui eu já até coloquei ele, já não está naquele formato bruto, ele está no formato que vai para a boca de máquina mesmo, 23,8 por 32,8. Esse é o formato 8. Por que é interessante saber isso? Quando eu vou, e aí é até legal pensando também em gráfica rápida. Então assim, se eu tenho um formato 4, um A4, tá? Eu vou fazer um cartazinho A4, e esse cartaz tem sangria. Aqui vai dar para a gente perceber isso. O que é sangria? Sangria é justamente o que passa do papel. Então quando a gente tem sangria, é o que? O meu papel ele tem impressão até na borda. Então se eu tiver impressão até na borda, as impressoras não conseguem imprimir até nas bordas do papel. Como é que é feito isso então? Esse papel, esse trabalho é impresso num formato um pouco maior, e depois eu tenho o refile dele na gráfica, no acabamento, na hora de cortar na guilhotina, que a gente chama de refile final do trabalho. Então nesse refile final a gente apara essas arestas. Tá? Então o que eu tiver que está na borda do trabalho eu preciso sangrar, ele tem que passar da borda do trabalho. Então um formato A4, um trabalho em A4, um cartazinho, que tem uma foto no fundo que estoure toda a borda do trabalho, ele é rodado num formato maior. Então, por exemplo, você vai para uma gráfica rápida, ele roda lá no 23,8 por 32,8, por exemplo, que é um formato 8. Ele vai rodar nesse formato porque eu rodo o A4 sangrado. E depois eu vou para o refile final e faço o corte final. E eu tenho um A4 todo impresso. Tá? Esse raciocínio funciona também para o formato A3,
que também é muito conhecido e mais usado ainda para essa questão de cartaz, né? Eu dei um exemplo no cartazinho, e um cartaz em A3 é muito usado. Então como é que a gente faz? Aqui é interessante que a gente tem um formato Super A3, que é muito usado em gráfica rápida, não é muito usado em sistema de impressão offset. O que é o SR-A3? Ah, o Super A3. O Super A3 é um formato maior do que o A3. Tecnicamente, a medida do Super A3 é 48,3, 329 por 483. Ele é um formato maior do que o A3. Só que na prática, nas gráficas rápidas, esse formato, como a gente costuma cortar os papéis a partir do formato 1 do 66 para o 96, esse formato ele não seria econômico. Por quê? Depois a gente vai até pegar numa aula específica, trabalhar quais os melhores formatos econômicos, aí vamos pensar em tipo de dobra, tipo de acabamento editorial. Isso fica para uma próxima aula. Dentro dessa aqui, o que eu quero dizer? Que o SR-A3 é um formato que é maior do que o A3 e que comporta rodar o A3 sangrado. Assim como o formato 8 rodeia o A4 sangrado, no formato SR-A3, que na verdade não vai ser esse formato, eu vou mostrar aqui para vocês qual que ele é usado na prática, é para usar um A3 sangrado. Se eu tiver um A3 que tenha impressão nas suas bordas, eu estouro, eu rodo esse trabalho um pouquinho maior do que o A3, depois eu faço o refile final e tenho um A3 totalmente impresso. É assim que funciona. Tecnicamente o tabloide, eles são dois letters, são duas cartas, é o papel carta dobrado. O tabloide virou um jargão de jornaizinhos, então o formato tabloide ele varia então. Ele não fica tão fixo nesse formato. Um pouquinho maior do que o A3 na altura e geralmente ele abre, né? É um jornal que abre. Então eu tô falando, aqui é o formato dele fechado, tá? Depois a gente vai entrar nesses detalhes também de tipo de formato fechado, aberto, a gente vai pincelando. Mas aqui só para vocês entenderem, o tabloide não é tão usado. Falar, eu vou rodar um tabloide, não é inteligível. Se você ligar para uma gráfica e falar que vai rodar um tabloide, o cara ele tem ideia que é alguma coisa próximo de um A3, mas você tem que falar o tamanho. Ele não vai saber que é exatamente esse aqui. E o formato 4, esse formato 4, esse sim é usado muito em gráfica e também nas gráficas rápidas. Então, por exemplo, porque ele é um formato que dá 4 folhas num formato 1 do 66 para o 96. É um formato 328 por 476. E ele funciona perfeitamente para o quê? Olha lá, eu rodar um A3 sangrado. Então, olha lá como é que fica a proporção. O A3 eu tenho a margem para rodar a sangria, que ele passa um pouquinho no formato A3. Eu tenho uma boa área nesse papel ainda para rodar, ou seja, eu tenho margem de trabalho para a impressora, que as impressoras têm o que a gente chama de área de defesa delas, que é a área que não recebe impressão. E dentro disso, consigo rodar esse A3, depois vai para um refile final e faz o corte. Tá? Isso eu estou falando em caso de trabalhos sangrados. É claro que numa gráfica rápida você pode imprimir direto no A3, porque às vezes esse A3 ele não vai para o refile final depois. A arte está toda impressa dentro do A3 com uma borda, eu tenho margem de segurança, eu não tenho impressão até nos cantos do papel. Aí eu posso imprimir diretamente no A3 sem nenhum problema. Então, gente, foi a nossa primeira aula, falando isso, dando essas dicas de formato. Eu quero ver como é que vocês vão sentir, o que vocês vão achar, para que lado que a gente pode ir também. Tá dentro desse esquema. Já tenho outras aulas programadas para seguir nessa linha, para ver se fica legal nesse formato. E aí a gente vai pegando pontos específicos, aí sem delongar demais, mas abordando pontos que sejam relevantes e trazendo algum diferencial para você poder valorizar, né, e otimizar o seu trabalho aí dentro das artes gráficas. Ok? Um forte abraço e tamo junto aí. Vamos nessa. Até a próxima.